mistério de Deus para a tua vida. Olha, impressionante como que as pessoas vão aprendendo cultura errada e elas têm aquilo como certo. E aí, de repente, a gente se depara com situações onde, quando você fala a verdade biblicamente, você chega ali e mostra dentro da Bíblia a verdade, aí as pessoas às vezes não aceitam. Mas preste atenção, por exemplo, a gente pega uma passagem como João capítulo 9, ali no verso 2 e 3, né? Que a Bíblia Sagrada vai dizer assim, que os discípulos perguntaram a Jesus Cristo: quem é que pecou? Foi ele ou seus pais? E aí a gente vê uma coisa acontecendo neste momento, já na época de Jesus, uma cultura que já vinha ali dos discípulos. Mas Jesus Cristo respondeu, falou: nem ele, nem os seus pais pecaram. Por quê? Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, no verso de número 5, lá fala: não se encurvarás a ela. E ali diz: porque eu visito a maldade dos pais nos filhos, e assim vai. E aí criou-se essa cultura de que quando a pessoa estava passando por alguma dificuldade, por exemplo, aquele cego ali, que ele estava naquela situação, eles tinham em mente que aquilo ali era de pai para filho. Então por isso que eles perguntam: quem pecou? Mas Jesus Cristo mostra que aquela cultura ali está errada. A cultura de entender que só porque a pessoa está passando prova, luta e dificuldade, que é porque ela pecou ou porque alguém pecou. E Jesus Cristo quebra esta cultura errada. É claro que tem culturas que devemos seguir, que são culturas bíblicas, culturas certas, mas existe muita cultura errada. E uma cultura errada que muitas pessoas têm praticado nos dias de hoje, e eu considero até agressivo a palavra do Senhor, e eu creio que porque tem sido ensinado errado, muitas pessoas às vezes até praticam. Por exemplo, quando você vê pessoas entrevistando demônio dentro da igreja, um culto ali abençoado, um culto de Deus, estão em oração, palavra do Senhor, e de repente eles param para expulsar um demônio. É claro que se a pessoa cair endemoniada tem que se expulsar mesmo, mas aí começa a entrevistar o demônio. E isso é uma cultura errada. Nós não vamos ver ninguém entrevistando demônio. Apenas Jesus perguntou qual é o seu nome, para nos ensinar que ali não era só um demônio, era uma legião. E as pessoas começam a entrevistar: qual é o seu nome? O que você quer fazer com ela? Só que a Bíblia Sagrada fala que desde o princípio ele não se firmou na verdade. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso. Nós sabemos que ele não tem nada de santidade, ele não tem compromisso com Deus. E aí é uma cultura tão errada de entrevistar demônio que a gente fica pensando: olha, a gente direciona-nos à casa do Senhor, as pessoas vão à casa de Deus para quê? Para ouvir a verdade, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir algo do Espírito Santo. Mas ele separa minutos, separa tempo para falar com Satanás, para conversar com o diabo. O diabo é o pai da mentira, quer dizer, ele não está na verdade, ele está na mentira. O diabo não tem santidade. Mas às vezes pega um cidadão cristão, honesto, sério, que às vezes falhou, às vezes deu um tropeço, às vezes deu um deslize, e corta a oportunidade dele na igreja. Não, aqui ele não pode ter oportunidade, está na disciplina. E nesse tempo ele não pode fazer nada. Por quê? Porque ele está fora da santidade. Podemos dizer assim, na linguagem deles. Mas aí chama Satanás, que podemos dizer assim, que influencia as pessoas a matar, né? Que ele mata indiretamente, mas ele engana as pessoas para matar, engana as pessoas para roubar, engana as pessoas para destruir, engana as pessoas para tirar a vida, tristeza, amargura, tantas coisas. E ele vem na igreja num local santo, um local de oração, um local que ali temos que ouvir a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo, a palavra da verdade. Mas eles separam tempo para ouvir a palavra da mentira. E vão dizer: mas espera aí, fulano fazia, outro pastor fazia, fulano criou a igreja, pastor criou a igreja e ele fazia. E eles usam isto para justificar. Só que essas pessoas que fazem isso são pessoas
não me entenda mal, mas ignorante acerca da palavra. Ignorante, ou seja, falta de conhecimento nessa parte acerca da palavra. Não é porque uma pessoa criou uma igreja, não é porque uma pessoa é pastor, que de repente ele tem todo o conhecimento, não. A gente vai aprendendo pouco a pouco. Muito dessas pessoas que entrevistam demônio, eles não têm conhecimento hermenêutico, não têm conhecimento exegético, não têm conhecimento ali bíblico a ponto de estudar, pegar literatura bíblica e ali fazer um estudo profundo para entender a verdade da palavra. E quando a gente estuda a verdade da palavra, entrevistar um demônio, dentro de uma igreja, entrevistar um demônio, ou no local santo, isso é uma falha muito grande, sabendo que ele é o pai da mentira. Porque por mais que ele fale alguma coisa que possa soar verdade, mas ele é mentiroso. Você não pode confiar, você não pode dar crédito. E as pessoas pegam aquela palavra dele ali para dar crédito a Satanás. Isto é uma cultura que é errado, e isto é algo que nós precisamos ensinar as pessoas que não se deve ser feito. Ah, mas alguém faz. É ele e Deus. Mas o correto é na igreja a gente ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, porque isto é bíblico. Ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a sua vida.